mas o componente que eu gostaria de destacar aqui é como explorar o microbioma do solo para ajudar a planta a acessar esse elemento que está no solo. Eu gostaria de terminar a aula, nesses últimos minutos, contando para vocês um experimento que foi realizado pela Josiane Chiaramonte durante o seu doutorado, que ela tinha exatamente essa curiosidade, entender em que condições e até que ponto as plantas dependem da comunidade bacteriana para acessar o fósforo no solo. Então, o próximo slide, por favor. Eu vou simplificar o, o, o experimento. Essa é uma figura, deixa eu destacar, se você puder me ajudar, Alessandra, mostrar, por exemplo, o último gráfico do lado direito embaixo. Isso. Vou explicar para vocês o que vocês estão vendo aí. Bom, a gente pegou uma planta de feijão, a gente comparou dois materiais genéticos diferentes, um mais e um menos eficiente no uso do fósforo, e a gente pegou um solo com quantidade limitante de fósforo. Se a gente crescer feijão nesse solo, a planta vai sentir deficiência de fósforo. E a gente suplementou, adicionou fósforo nesse solo. A gente deixou a quantidade limitante, a gente adicionou fósforo para atingir metade da quantidade ideal recomendada para a produção de feijão, a gente adicionou fósforo para atender exatamente a quantidade recomendada e também o dobro de fósforo. Então, a gente tem o mesmo solo, a planta, sob um gradiente de diferentes concentrações de fósforo no solo. E é muito curioso notar, e é isso que esse gráfico mostra, que dependendo da concentração de fósforo no solo, a planta monta na risosfera uma comunidade de bactérias diferente. Cada cor representada por esses pontos representa uma quantidade diferente de solo, de fósforo no solo. Ou seja, considerando a mesma planta, o mesmo solo, dependendo da quantidade de fósforo no solo, a planta se associa com tipos de bactérias diferentes e quantidades de bactérias diferentes. Essa análise, que é muito comum, é uma análise de ordenação de dados, ela diz o seguinte: amostras que compartilham a mesma composição na comunidade bacteriana e a abundância relativa parecidas, elas ficam mais próximas no gráfico. Então, se a gente olhar o gráfico, a gente sabe discriminar exatamente qual amostra vem de cada concentração de fósforo. Esse gráfico grande compara o solo, amostras do solo, com amostras do solo risosférico. Por isso que a gente tem dois grupos grandes de pontos coloridos. Mas eu estou destacando aqui esse gráfico de baixo do lado direito. E a mensagem desse gráfico é o seguinte: dependendo da concentração do solo, a planta se associa com bactérias diferentes em quantidades diferentes. Daí, analisando em mais detalhe esses dados, nós fizemos uma predição para entender que funções essas bactérias estão desempenhando em associação com a planta de feijão, que é o próximo gráfico. Se vocês olharem para esse gráfico, ele está bem detalhado, mas se vocês observarem mais do lado esquerdo, vocês veem mais tons de azul. No centro e do lado direito, a gente tem mais tons cor de laranja e tom vermelho. O tom azul é o aumento da expressão de alguns genes relacionado ao ciclo do fósforo. Então, nós mapeamos as funções desempenhadas por aquelas bactérias e encontramos o seguinte: quando a planta cresce em condição de fósforo limitante, que são essas amostras que estão do lado esquerdo do gráfico, elas aumentam a expressão de genes relacionados à solubilização de fósforo. Então, no gráfico anterior, para relembrar, sob limitação de fósforo, a planta organiza uma comunidade bacteriana diferente e em quantidades diferentes, e, além disso, ela estimula
a produção, estimula as bactérias que carregam genes do ciclo do fósforo. E o último slide, que é o próximo, a gente faz uma análise chamada de análise de network, que mostra qual é a complexidade das interações dentro dessa comunidade bacteriana que está associada a essa planta. Então, se vocês olharem essa imagem, nós temos três gráficos de rede, de network. Uma delas, ela é mais complexa, mais intricada e mais conectada, que é a primeira que vocês estão vendo, com cores mais fortes, mais pontos e mais traços. Sabe em que condição as bactérias apresentam maior complexidade nessa interação? Justamente no tratamento com fósforo limitante. E aqui a gente pode fazer um paralelo com as micorrizas. A gente sabe que quando a gente aumenta o nível de fósforo no solo, a gente diminui a quantidade de micorriza, porque a planta não depende dela para acessar o fósforo. E aparentemente a mesma coisa está acontecendo aqui. Se eu pegar esse mesmo solo e suplementar com uma fonte de fósforo prontamente disponível, que é o que está nesse gráfico do meio, a gente vê que essa complexidade se dilui, ela diminui. E se a gente pegar o mesmo solo sem fósforo e adicionar pó de rocha, que intuitivamente a gente pensa, nesse caso, a planta dependeria das funções da bactéria para solubilizar e acessar o fósforo desse pó de rocha, que é o último gráfico do lado direito. Então, ele fica intermediário entre a situação central, que é quando a gente disponibiliza fósforo prontamente disponível para a planta, e quando a gente tem uma condição limitante de fósforo no solo. Então, em conclusão, essa tese de doutorado da Josi, ela contou para a gente que, sob condição limitante de fósforo, a planta, de alguma forma, pede ajuda para a comunidade bacteriana do solo. E a comunidade bacteriana muda a estrutura, aumenta as bactérias que têm função de ciclagem do fósforo e interagem de forma mais complexa para, de alguma forma, atender a demanda da planta por fósforo.